Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Alerj, primeira edição, ao vivo, direto do plenário da Alerj. Daqui a pouquinho, os parlamentares vão analisar um projeto dos deputados Marcelo Freixo, Paulo Ramos, Luiz Paulo e Gilberto Palmares, além dos ex-deputados Janira Rocha e Robson Leite. Eu vou conversar agora com o deputado Gilberto Palmares. Boa tarde, deputado. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Alerj. Esse é um projeto importante, é bom lembrar que ele está tramitando desde 2012. E ele propõe uma coisa simples, mas extremamente importante. Existe no estado do Rio de Janeiro um fundo de habitação de interesse social. O projeto propõe que famílias sem renda ou de renda baixa até 3 salários mínimos, que se encontrarem em situação de estarem desalojadas ou com seu imóvel em área de risco ou com problema parecido, que elas tenham prioridade nos programas abrangidos pelo Fundo de Habitação de Interesse Social. E também propõe, já que existe no Estado um Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que 20% desses recursos sirvam para ser alocados nessas moradias de interesse social. Deputado, para as pessoas que estão assistindo a gente em casa poderem entender um pouquinho melhor, esse projeto que está na pauta de hoje vai fazer uma alteração na lei que criou esse fundo. A ideia é que as pessoas, por exemplo, que tenham um imóvel condenado pela Defesa Civil e vão perder a possibilidade de morar naquele lugar, precisam ser realocadas, que essas pessoas passem a ter prioridade nos programas habitacionais do Estado que sejam de interesse social, não é isso? Tem inclusive uma questão importante, eu vou dar um exemplo concreto, porque o fundo, embora seja um fundo estadual, os recursos podem ser alocados em parceria com a prefeitura. Esse ano a gente viu o Parque Everest, que é uma comunidade de complexo alemão, que literalmente submergiu com as chuvas. Praticamente todas as pessoas perderam as suas casas. A Defesa Civil condenou o espaço e está demolindo as casas. Para onde essas pessoas vão? Então o projeto diz que essas pessoas passam a ter prioridade na alocação dos recursos do Fundo de Habitação de Interesse Social, para que elas possam não apenas ter o paliativo do aluguel social, mas efetivamente possam ter uma nova moradia. No mesmo Parque Everest, a prefeitura desapropriou uma área que era um campo de futebol para construir ali um conjunto residencial. Mas é comum isso levar 3, 4, 5 anos, outras famílias disputarem aquele espaço, porque tem também problema de moradia, e as famílias que lá atrás perderam as suas casas por uma chuva, acabar ficando com um problema sério, ficando literalmente na rua. A lei, esse projeto, se transformado em lei, corrige esse problema. Deputado, uma outra questão que o senhor falou logo no começo é em relação aos recursos que vão fazer parte desse fundo, né? A ideia dessa alteração é também prever mais recursos para esse fundo e de que forma que ele vai ser alocado, né? Não adianta ter um fundo se não houver a garantia que ele tenha recursos para cumprir as suas tarefas. A lei de 2006 do fundo fala que as dotações podem vir de doações, do orçamento do próprio Estado, mas é uma coisa muito fluida. A gente coloca de maneira clara que 20% dos recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e Desigualdade, se é para combater a pobreza e a desigualdade, que esses recursos sirvam para constituir os recursos aí do Fundo de Habitação de Interesse Social. Você precisa ter o programa, ter as prioridades, mas precisa também ter recursos. Deputado, o senhor falou, essa é uma luta antiga dos senhores, dos parlamentares que subscrevem esse projeto. É uma luta antiga, esse projeto está tramitando há bastante tempo na casa já, né? É uma pena, se dependesse de nós, isso já seria lei há muito tempo. A gente sabe que aqui na casa, como é uma casa plural, tem 1000 interesses em jogo. Então, situações importantes, como a situação de transporte público, uma situação de moradia, às vezes tem disputa com interesses contraditórios. Então, um projeto de 2012, só hoje ele entra na pauta em primeira discussão. Mas reflete também a perseverança, a continuidade na luta, e eu tenho muita esperança de que ele, sendo aprovado em primeira, ainda esse ano retorne em segunda e seja levado à sanção do governador. Deputado, é importante as pessoas que estão principalmente em situação de risco, daqui a pouco o verão está se aproximando e essas questões ficam mais latentes, né, deputado? Aumenta o período de chuvas e o desespero das famílias que moram em área de risco também aumenta, né? É importante, é fundamental que esse tipo de projeto venha à pauta para dar essas respostas, né?
Não, é evidente, a gente vive a crônica de problemas sempre anunciados, como você falou, não apenas na cidade do Rio de Janeiro, mas no interior do estado, na região serrana, você tem muita moradia em costa, chega o período de chuva, o desespero é grande. Então é preciso também que o fundo preveja ações preventivas. O dinheiro, inclusive, é para fazer intervenção nessas comunidades de forma a reduzir o risco da perda das casas. Então não é um fundo tão somente, embora seja importante, para propiciar uma nova moradia a quem perdeu suas casas. É também um fundo para aplicar recursos em comunidades para reduzir o risco das pessoas perderem as suas moradias. Deputado, quero agradecer muito mais uma vez a participação do senhor aqui no Jornal da Alerj. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. É isso aí, estamos aqui na expectativa. Vamos ver se daqui a pouco acontece e a gente marca esse gol aprovando esse projeto de interesse da população mais pobre do estado do Rio de Janeiro. Obrigada mais uma vez. Como o deputado Gilberto Palmares falou, esse projeto está em primeira discussão. Isso quer dizer que, sendo aprovado hoje, ainda precisa retornar ao plenário para mais uma votação, para só então seguir para a sanção ou veto do governo. Ainda na pauta, uma proposta do deputado André Siciliano, que também trata da questão da habitação. O deputado quer permitir a compra de casas para também servir de moradia para as pessoas de baixa renda ou que fazem parte dos programas habitacionais do Estado. Além do Estado poder construir moradias, o Estado também vai poder comprar imóveis usados para atender essas pessoas. O valor desses imóveis não vai poder ultrapassar o teto do programa Minha Casa Minha Vida. Esse projeto, sendo aprovado hoje, já segue direto para a sanção ou veto do governo. Ainda na pauta, um projeto do deputado Carlos Mink e da deputada Zeidan, que quer criar um programa de cicloturismo chamado Charles Darwin. Esse projeto também está em primeira discussão e, sendo aprovado, retorna a pauta para mais uma votação. Você acompanha a votação desses e outros projetos ao vivo aqui pela TV Alerj a partir das 3 da tarde. Tudo que foi notícia no Parlamento Fluminense, você pode assistir na segunda edição do Jornal da Alerj, que começa às 9h30 da noite. E amanhã, a partir das 2h40 da tarde, eu estou de volta com os projetos da Ordem do Dia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.